cidade. Caros irmãos, no dia do Natal, a igreja nos convidava a olhar para o presépio. E lá no presépio contemplar a figura do menino Jesus. Depois, no domingo seguinte, a igreja nos convidava de novo a olhar para o presépio. E lá contemplar dentro da estrebaria Jesus, Maria e José, a festa da Sagrada Família. E nesse final de semana a igreja nos convida de novo a olhar para o presépio pela última vez. E aí contemplar agora a cena toda: Jesus, Maria, José e os 3 reis magos. A festa que nós estamos celebrando nesse domingo, dia em que Jesus se manifesta a todos os homens, como sendo a luz que brilha na escuridão. E essa luz atrai todos os povos. Portanto, é a festa que nós chamamos de Epifania, uma palavra grega que quer dizer manifestação, aparição, apresentação. É a festa, a solenidade que nós estamos celebrando hoje. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, um texto escrito mais ou menos depois do exílio na Babilônia. Aquela experiência negativa que o povo de Deus fez de ficar 40 anos como escravos. No ano de 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva para o cativeiro quase toda a população. E depois, como se não bastasse, ele destrói totalmente a cidade. Esse texto que nós lemos hoje está no período pós-exílio. Depois que fizeram aquela experiência, agora estão voltando. E passo a passo estão reconstruindo a cidade de novo. O povo volta pobre, porque todas as riquezas Nabucodonosor levou tudo embora. Portanto, voltaram de uma experiência negativa. Mas existia dentro deles, dentro do coração de cada um deles, um sonho de que Deus um dia voltaria, de que Deus iria chegar para trazer a salvação definitiva. E com a chegada de Deus, Jerusalém ia se transformar numa cidade bela, numa cidade bonita, e tão bonita que Deus ia habitar definitivamente dentro dessa cidade. É o texto que nós lemos hoje. O profeta sonha com essa Jerusalém, diferente daquela que foi devastada pelos babilônios. Aí todos vão voltar os seus olhos para essa cidade, onde Deus vai habitar definitivamente. É a proposta de reflexão dessa nossa primeira leitura. A segunda leitura, carta de São Paulo aos Efésios. Nós já aprendemos que Éfeso era a maior cidade do império, era a capital da Ásia no tempo de Paulo. E foi uma cidade que Paulo teve muitas dificuldades em anunciar o Evangelho ali dentro. Em Éfeso, Paulo ficou preso várias vezes, porque Paulo insistia em falar desse amor transformador de Jesus Cristo. A cidade de Éfeso girava em torno do culto a uma deusa chamada Artemis. Todo o comércio girava em torno do culto a essa deusa. Então, quando Paulo vem dizer, gente, o amor de Jesus Cristo é capaz de superar tudo, é capaz de transformar tudo, aí ele começa a receber alguns adeptos dessa nova pregação. Com isso, o culto a deusa Artemis vai acabando, e Paulo então arruma um grande confronto com os comerciantes de Éfeso. Aí Paulo é preso, Paulo é condenado à morte, mas ainda não havia chegado a hora de Paulo. Então, diante de todas essas dificuldades, Paulo ainda consegue escrever uma carta para essa comunidade. E o tema dessa carta de hoje é o mistério de São Paulo. Aquele projeto salvador de Deus, que ficou guardado por muitas gerações, que ficou guardado durante séculos, agora ele se revela em Jesus Cristo. Jesus
Quer experimentar desse amor transformador de Deus? Primeiro experimente do seu Filho. Portanto, o caminho para essa salvação passa por Jesus Cristo. E Paulo diz: eu sou testemunha desse mistério. Eu sou testemunha diante de todos, de judeus, de pagãos, de todos os povos. Com Cristo, afirma Paulo, a salvação chegou, não só para um grupinho de judeus, mas chegou para todos aqueles que abrem as portas do seu coração para que Deus possa fazer morada por dentro, através do seu Filho. Alguns domingos atrás eu dizia: o nosso coração tem uma fechadura por dentro. Portanto, é de dentro para fora que eu abro a porta do meu coração. Deus não arromba, Deus não tem uma chave nicha para poder forçar e abrir o nosso coração. Deus tem a sua proposta transformadora, Jesus Cristo. Portanto, o passo de deixar-se transformar por Jesus Cristo, o primeiro passo sou eu que dou. E Paulo vem dizer nessa segunda leitura que com Cristo, a partir de Jesus Cristo, todos nós formamos um único corpo, que é a igreja. E nós precisamos redescobrir isso a todo instante na nossa vida. Nós somos muitos, com nossas histórias, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, somos muitos. Mas em Cristo nós formamos um único corpo, que é a igreja reunida. O que seria dessa nossa comunidade se fosse somente as pedras que as construíram? O que seria da nossa comunidade se fosse somente os bancos, se fosse somente as coisas do altar? Não seríamos igreja, seríamos uma construção de pedra. Nós somos igreja, por isso caminhamos juntos. Por isso temos como meta alcançar Jesus Cristo, alcançar a sua palavra, alcançar a sua vida transformadora. E depois o nosso Evangelho nos apresenta uma cena bonita, onde diz o Evangelho: alguns magos vão até a gruta de Belém. E ao mesmo tempo vem apresentar Jesus como sendo aquele que Pai enviou, aquele que nos oferece a salvação. Portanto, temos aqui a manifestação de Deus, ou melhor, a manifestação da bondade de Deus. Esse Deus que vem nos oferecer a salvação. E diz o Evangelho que esses homens, cujos nomes nós não sabemos, já até batizaram Augusto, Gaspar, Baltazar, Belchior, mas a Sagrada Escritura não fala nada. São homens que deixaram tudo e se lançaram a caminho, à procura dessa manifestação de Deus, seguindo uma estrela. Deixaram esse mundo e foram atrás de uma manifestação de Deus. Portanto, pode ser qualquer um de nós que deixa tudo aquilo que nos impede de ver as manifestações de Deus na nossa vida e vai procurar essa manifestação. E quando esses homens entram naquela gruta, quando esses homens encontram aquilo que eles estão procurando, o que eles veem, gente? O que de extraordinário esses homens viram na gruta de Belém? Uma criança sentada no colo da sua mãe, pobre, no meio dos animais. O que tem de extraordinário nisso? Mas mesmo assim, diante dessa cena, eles dobram os seus joelhos e acreditam que a salvação havia chegado. Meus irmãos e minhas irmãs, diante desse nosso mundo em que vivemos, em que tantos valores são deixados de lado, diante desse nosso mundo em que a família, a pedra preciosa de Deus, a cada dia mais vem sendo dilacerada, vem sendo despedaçada, diante desse mundo em que as crianças, futuro da nossa igreja, cada vez mais são afastadas do caminho de Cristo por propostas muitas vezes apresentadas pela própria família. Diante desse nosso mundo em que os jovens, a força e o vigor, aqueles que são capazes de transformar e de mudar as suas vidas atrás de um sonho, muitas vezes
têm as suas vidas ceifadas pela violência, pelas drogas, têm as suas vidas ceifadas muitas vezes pelo traficante. Então, diante de tudo isso, diante dessa cena cruel, não é o bastante que Deus se manifeste, não é o bastante que haja a epifania. Diante desse mundo, é preciso que eu esteja disposto a ver, é preciso que eu esteja disposto a contemplar. Senão não faz sentido a nossa caminhada de cristãos. Um Deus que se manifesta a todo instante na minha vida, e eu não estou nem aí para essa manifestação? Ou será que eu estou mais preocupado em saber quais são as coisas que eu vou fazer do que as coisas que Deus vai fazer em mim? Por isso, nós precisamos pedir nessa noite essa graça para Deus. Que nós sejamos capazes de ver as manifestações de Deus dentro das nossas famílias. Que nós sejamos capazes de ver a manifestação de Deus dentro da nossa comunidade de São Francisco de Assis. Que nós possamos ver as manifestações de Deus no nosso trabalho, na nossa escola. Só assim os nossos olhos vão se voltar. Queremos ver, temos necessidade de ver, mas sobretudo estamos dispostos a mudar de vida a partir dessa nossa visão transformadora. Vamos pedir para Deus essa graça nesta noite, que a nossa vida possa ser uma vida voltada para as coisas de Deus, e assim seremos os portadores dessa boa nova, de um Deus que veio se mostrar, de um Deus que veio se revelar a todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.